Olá, hoje eu venho até vocês com esse importante vídeo que, apesar de ser um pouquinho longo, eu peço a todos que o assistam até o final. Venho como presidente da ANGAAD nessas duas últimas gestões prestar alguns esclarecimentos e algumas prestações de conta, apesar de que teremos a nossa prestação de contas oficial no dia 13 de junho, contudo sabemos que nem todos conseguem participar. Então, como ontem nós tivemos a nossa última reunião de diretoria executiva, entendemos por bem fazer essa publicação, essa postagem desse vídeo, até mesmo para esclarecer algumas notícias, algumas questões que têm aparecido nas redes sociais. Estamos na nossa segunda gestão. A nossa primeira gestão foi de 2017 a 2019 e a segunda gestão agora de 2019 até 2021. No começo de cada uma das nossas gestões, nós fizemos uma pesquisa por meio de um formulário que foi enviado a todos os grupos de apoio à adoção e que intensamente nós pedimos para que todos os grupos, constituídos e não constituídos, respondessem a essa pesquisa, para que nós pudéssemos então traçar o nosso plano de ação a partir das informações que dali viriam. Quais são as forças dos grupos, o que os grupos têm feito, quais são suas maiores necessidades e como a ANGAAD poderia auxiliá-los, ajudá-los, ser essa plataforma de apoio de uma forma mais efetiva. Pela primeira vez na história nós tivemos a oportunidade de fazer isso, porque é claro, as tecnologias vão mudando e as oportunidades vão aparecendo. Então, a nossa gestão, ela foi uma gestão extremamente democrática. Eu me lembro que antes não tínhamos possibilidade da diretoria executiva se reunir com periodicidade. Geralmente nos reunimos no máximo 2 vezes por ano, quando nos encontrávamos no encontro de coordenadores, a partir daquele encontro de Maragogi, e quando nos encontrávamos no ENAPA. Então, realmente, a ANGAAD era gerida por um grupo, assim, na prática, por um grupo menor de pessoas que iam conversando e que trabalhavam muito, né? E quando nós assumimos a nossa gestão, nós conseguimos o quê? Criar o hábito de que todos os meses, ao menos uma vez por mês, a diretoria executiva se reunia. Ao menos uma vez em cada trimestre, nós tínhamos uma reunião com todos, diretores, coordenadores regionais, assessores, e assim nós nos empenhamos para que isso acontecesse com frequência. Como nós fortalecemos as assessorias, criamos algumas novas diretorias, nós trouxemos um grupo de mais de 60 pessoas para dentro do corpo decisivo da ANGAAD. Então nós tínhamos a diretoria executiva, logo em seguida tínhamos os coordenadores regionais que representavam suas regiões, que traziam as opiniões, as demandas das suas regiões, das 5 regiões brasileiras, e tínhamos então os assessores, das assessorias jurídica, de captação de recursos, de psicologia, de serviço social, de pedagogia, enfim, de comunicação. E assim nós conseguimos desenvolver um trabalho muito rico, que foi oferecendo muitas novidades para os grupos de apoio à adoção. Muitos grupos de WhatsApp ainda não existiam e foram criados a partir de então. Né? Grupos como, por exemplo, grupos de discussão de áreas específicas, que não eram apenas das assessorias, mas que conversavam com outras pessoas da mesma área. Quando assumimos a gestão lá em 2017, nós tínhamos cerca de 150 grupos de apoio à adoção, 153, se não me falha a memória. Hoje nós temos 204 grupos de apoio à adoção. Então nós observamos que tivemos um crescimento de quase 40% no número dos grupos de apoio à adoção. Temos muito a crescer, mas estamos indo adiante, estamos com um crescimento muito bem significativo. A nossa gestão, ela foi democrática, ela foi para todos os grupos de apoio à adoção, tanto os que são constituídos juridicamente, como os que não são, tanto os do Norte, do Nordeste, do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste. Ampliamos os meios de comunicação, criamos, renovamos o site da ANGAAD, se transformou num portal cheio de informações, cheio de uma biblioteca riquíssima de artigos científicos, de boas práticas,
criamos o YouTube da ANGAAD, fizemos tantas lives e todas elas estão disponíveis não apenas para os grupos de apoio à adoção, mas para toda a rede de garantia dos direitos da criança e do adolescente. Diante dos desafios que enfrentamos, que não foram poucos, enfrentamos a greve dos caminhoneiros na época do ENAPA, lá no Mato Grosso do Sul, e depois a pandemia na época do ENAPA do ano passado, que seria em Sergipe, em Aracaju. Nos refizemos, trabalhamos muito juntos, e o ENAPA do Mato Grosso do Sul foi o maior, talvez o maior ENAPA presencial que nós já tivemos até hoje. E o ano passado, diante da impossibilidade de realizarmos o ENAPAJU em um mês, nós ousamos trilhar caminhos que jamais tínhamos trilhado, que não entendíamos nada disso, que foi organizar o ENAPA online, e ele foi um sucesso. E graças a Deus foi a maior participação de todos os ENAPAs. Tivemos mais de 1.500 pessoas participando. A nível de visualizações, eu nem sei quantas mais nós tivemos, mas enfim, e ele trouxe um impacto muito, muito, muito precioso. Conseguimos desenvolver captações de recursos e de parcerias. Pela primeira vez na vida da ANGAAD, em todos esses anos, a ANGAAD teve uma conta bancária e teve dinheiro em caixa. Isso foi uma grande vitória, e graças a isso, a essas grandes vitórias, a esses alcances de parceiros e de investidores na ANGAAD, tanto de pessoas físicas, a começar de nós mesmos diretores que investimos, que todos os meses contribuímos com a ANGAAD, convidamos os grupos sem exigência alguma, mas aqueles que pudessem, que desejassem, eles também poderiam trazer a sua contribuição mensal. E trouxemos também empresas que vieram cooperando com projetos específicos. Então isso foi um grande salto da ANGAAD. Os tesoureiros nunca tinham trabalho, mas agora na nossa gestão eles tiveram. Os tesoureiros, diretor financeiro, conselho fiscal, enfim. Então criamos as assessorias, como eu já mencionei, e com isso nós trouxemos assessores de todas as partes do Brasil. Trabalhamos de forma multidisciplinar e interdisciplinar, onde haviam diálogos e onde todas as decisões eram tomadas, as decisões importantes, elas eram tomadas a nível de diretoria, não havia uma gestão de uma pessoa só. Todas as decisões foram tomadas a nível de diretoria executiva e todas elas constam em ata, e as atas estão disponíveis para qualquer um que queiram ver. E dependendo se eram assuntos mais sérios que precisavam ser discutidos para avaliarmos se teríamos que levar aquilo para uma assembleia, esse assunto, depois de passar pela diretoria executiva, ele era levado a uma discussão com todos os coordenadores, assessores, de todas as assessorias, e então isso era votado em assembleia com todos os associados da ANGAAD. Bom, também tivemos a oportunidade de trazer palestrantes internacionais para os nossos eventos, assim como esses palestrantes de grandes institutos de renome internacional, né, reconhecidos internacionalmente. Eles trouxeram, então, exemplos de boas práticas e de bons princípios para treinamentos de 3 ou 4 dias, onde isso foi disponibilizado para toda a ANGAAD, independente se eram grupos constituídos ou não. Então, além de participarem dos ENAPAs, ainda trouxemos eles. Fizemos também treinamentos e lives com profissionais nacionais, como, por exemplo, um curso de 3 dias com a doutora Lídia Weber. E entendemos que mesmo os nossos palestrantes nacionais, muitas das suas referências são internacionais. Então, ao trazermos palestrantes internacionais, não estamos americanizando ou internacionalizando a ANGAAD, que é uma associação nacional, mas estamos trazendo conhecimento de ponta, conhecimento de grandes universidades que podem agregar e que têm agregado muito aos grupos de apoio à adoção. Todos aqui, nós temos as avaliações daqueles que participaram dessas formações, e as avaliações foram maravilhosas, foram momentos extremamente ricos, que trouxeram a ANGAAD a outro patamar.
O que nós temos aprendido com eles e com os nossos técnicos, né, com os nossos especialistas nacionais, tem sido agora requerido a ANGAAD que reparta com tribunais de justiça, com outras redes, com secretarias de desenvolvimento social. Então agora a ANGAAD não apenas vai a esses encontros ou a essas formações como ouvinte, mas agora também para repartirmos cada vez mais disso que temos aprendido uns com os outros. É claro que a ANGAAD sempre manteve princípios importantes como o da laicidade. Jamais a ANGAAD, enquanto instituição, se posicionou de uma forma que não fosse laica. Fomos eventualmente chamados para darmos assessoria técnica a eventos religiosos que falariam sobre adoção. E assim como nós nunca nos negamos a dar assessoria técnica a qualquer senador, a qualquer deputado, a qualquer governo, independente de que partido político eles fizessem parte, a qualquer religião, a qualquer grupo, sempre que querem uma assessoria técnica, porque querem falar de adoção e querem entender melhor sobre isso, a ANGAAD é referência nacional e nós nos colocamos sim à disposição de qualquer pessoa, ou de qualquer grupo, para esclarecermos, para orientarmos e para auxiliarmos para que a adoção seja falada de forma correta, assim como já fizemos com redes de TV, enfim. Então, talvez às vezes as pessoas misturem os crachás. Todos nós usamos muitos crachás, não é verdade? Eu mesma tenho vários crachás. E eu, pessoalmente, tenho a minha religião. Eu sou uma líder na minha religião. E quando eu estou em um evento cristão, eu falo como cristã que sou. E uso outro linguajar. Mas naquele momento eu não estou falando como presidente da ANGAAD. Assim como tantos de vocês exercem tantos crachás. E tem hora que você fala como professor, tem hora que você fala como advogado, tem hora que você fala como psicólogo, e você não está usando o crachá ANGAAD ou o crachá do seu grupo de apoio à adoção. Uma outra questão que foi trazida a respeito de um PL, né, que foi proposto pelo desembargador Luiz Carlos Figueiredo, e tem sido falado que a ANGAAD se posicionou contra esse PL, e isso não é verdade. O fato é que, ao longo da nossa gestão democrática, onde as decisões eram tomadas democraticamente, e isso leva um tempinho um pouco maior, muitas vezes nós tivemos alguns problemas de comunicação que fomos tentando ajustar. Um dos problemas que nós tivemos era que alguns diretores, eu vou falar especificamente, principalmente na diretoria e assessoria jurídica, nós tínhamos uma dificuldade de comunicação, uma dificuldade às vezes deles trazerem para nós o que estava sendo construído. Alguns anos atrás, já na minha gestão, quando foi proposto o Estatuto da Adoção, que foi escrito pelo IBDFAN e por outros órgãos, a ANGAAD não foi informada do conteúdo desse documento, nós não sabíamos disso, mas quando sai o documento, a diretora jurídica na época assina como diretora jurídica da ANGAAD. Né? E então ficou parecendo que a ANGAAD estava apoiando aquele Estatuto da Adoção, quando na verdade nós só tomamos conhecimento dele quando ele foi publicado de forma pública, né? Quando ele foi realmente divulgado publicamente. Nós não tínhamos participado enquanto instituição daquela construção. A mesma coisa aconteceu com o PL do desembargador Luiz Carlos. Ele foi construído e algumas pessoas que são envolvidas com o jurídico da ANGAAD, né, tomaram a frente, fizeram parte disso, mas a diretoria executiva da ANGAAD, hora nenhuma, tomou conhecimento, tampouco as outras assessorias. Nós tomamos conhecimento desse PL 15 horas antes dele ser colocado em plenário para ser votado. Então, naquela reunião, foi solicitado que as assessorias escrevessem um parecer, porque não houve um consenso naquela reunião, escrevessem um parecer, enviassem para a diretoria executiva, porque na manhã seguinte, antes de vencer o prazo que nós tínhamos, a diretoria executiva, então, ia se pronunciar de forma institucional, representando a voz da multidisciplinariedade. E
Então, naquele momento, o que a ANGAD pediu foi a retirada do PL de pauta, porque haviam algumas questões em que nós entendíamos que precisavam ser revistas, como, por exemplo, o PL tratava das crianças da pandemia, dos órfãos da pandemia, e sugeria que esses órfãos fossem colocados em 30 dias em uma família adotiva. E haviam questionamentos, puxa, vai haver condições de se trabalhar essa criança em 30 dias para que ela seja colocada na família adotiva? Em 30 dias essa criança vai ter condições de elaborar o luto dos seus pais ou da sua avó, que era sua cuidadora, e já ser colocada numa família adotiva? Então queria se discutir um pouco mais a respeito desses temas de forma multidisciplinar, para que a ANGAD pudesse realmente apresentar uma posição institucional quanto a este PL. Isso não foi compreendido por muitos que tiveram dificuldades de trabalhar na coletividade. Eu quero ressaltar que o departamento jurídico da ANGAD, desta gestão, que funciona até o dia 4 de junho de 2021, ele tem como diretor jurídico o Dr. Felipe Fernandes, tem como assessores jurídicos a doutora Silvana do Monte Moreira, a doutora Rosana Silva, a Cecília, lá de Mairiporã, e o Leandro, lá de Florianópolis. Então, todos esses estão conosco nesta gestão, né? Outra coisa que eu gostaria de esclarecer. Desde 2014, em 2014 houve uma revisão do Estatuto da ANGAD, porque em 2013 tinha saído o novo marco regulatório para o terceiro setor. Então, houve uma revisão do Estatuto que foi aprovada em 2014. A revisão desse Estatuto foi aprovada e foi aí que entrou a exigência dos grupos que teriam direito a voto terem CNPJ. É interessante que a diretora jurídica daquela época era a doutora Silvana, e inclusive esse estatuto tem a assinatura dela. De 2014 para cá, nunca nós recebemos de forma oficial nenhuma sugestão por parte de ninguém, nem mesmo do nosso departamento jurídico, que consta com todos esses nomes que nós estamos falando com vocês, a respeito da retirada dessa exigência. Sendo que em 2019 nós tivemos novamente uma revisão estatutária, e a minuta desse estatuto, antes de ser levada à Assembleia, ela foi enviada a todos os grupos de apoio à adoção para que lessem e apresentassem as suas sugestões. Então, a todos os grupos, não foi apenas a diretoria, coordenadores regionais e assessores, mas todos os grupos tiveram acesso, e todas as sugestões que nós recebemos foram trazidas para a Assembleia, todas, sem exceção. Nós temos isso tudo registrado em e-mails, nós temos isso tudo registrado em atas, E hora nenhuma a sugestão de tirar a exigência do CNPJ foi proposta. Esse grito, ele foi dado agora durante a campanha eleitoral que está sendo feita. Que bom que veio esse grito. Então, quem sabe agora, para a próxima Assembleia, a de 2022, ou se tivermos uma outra Assembleia agora em 2021, esse assunto poderá ser levado pela diretoria executiva, depois de ser conversado também com as coordenadorias, com os assessores, ser levado à Assembleia para que isso seja decidido, porque a Assembleia, ela é soberana. Na nossa gestão, nós sempre trabalhamos de forma planejada e entendemos que o planejamento estratégico é extremamente importante para dar um norte, para não nos perdermos apagando fogo. E para que isso fosse feito de uma forma ainda de mais qualidade, como haviam recursos para isso, esse ano nós contratamos uma empresa para nos prestar consultoria e nos conduzir na realização do planejamento estratégico da ANGAD. Esse grupo fez um excelente trabalho, e durante a construção desse planejamento estratégico, enquanto estávamos escrevendo sobre quem somos, qual é a nossa missão, o que fazemos e tal,
Em uma frase que estávamos escrevendo, começávamos dizendo: a Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção representa os grupos de apoio à adoção espalhados pelo Brasil. A palavra adoção já aparecia 2 vezes, e então entendíamos que estava mais do que claro que o nosso foco principal é a adoção, mas que nós trabalhamos dentro do eixo de garantia à convivência familiar e comunitária, porque a adoção está debaixo do guarda-chuva da convivência familiar e comunitária. E quando nós estamos trabalhando por um melhor acolhimento, para que essas crianças cheguem com mais facilidade para a formação de novos vínculos com a família adotiva, quando trabalhamos em projetos de voluntariado dentro do acolhimento para ajudarmos os acolhidos, para ajudarmos as equipes de acolhimento, quando trabalhamos com apadrinhamento afetivo, quando apoiamos ou coordenamos o acolhimento familiar, quando nós estamos pedindo mais celeridade nos processos de destituição do poder familiar e que não hajam tantas reintegrações sem o devido estudo ou devido preparo e acompanhamento dessas famílias biológicas ou extensas. Em todos esses casos, nós estamos trabalhando debaixo desse eixo da convivência familiar e comunitária. Quando dizemos que a ANGAAD trabalha pela garantia dos direitos à convivência familiar e comunitária com foco na adoção, mas sim, não apenas a adoção, olhando de forma ampla a toda essa rede, fazendo parte dessa rede, nós abrimos portas para que o seu grupo de apoio à adoção participe das audiências concentradas, participe dos conselhos municipais de direitos da criança e do adolescente, dos conselhos municipais de assistência social, para que nós possamos, enquanto Associação Nacional, interagir com mais presença e com mais intensidade junto aos órgãos nacionais, junto ao CONANDA, junto à Câmara dos Deputados, ao Senado, junto ao governo. E por falar em governo, enquanto Associação Nacional de Grupos de Apoio à Adoção, ao longo da nossa história, sempre entendemos que nós temos que dialogar com o governo que lá está, independente se ele é de tal partido ou de outro partido, se ele é de esquerda, de centro ou de direita. Nós precisamos dialogar com o governo que lá está, porque com ele é que nós temos agora a oportunidade de construir novos caminhos. Então, jamais tivemos também uma postura política enquanto ANGAAD de um lado ou de outro. Por último, eu gostaria de dizer que com isso tudo, nós estamos preparando um grande ENAPA online, em comemoração aos 25 anos do Movimento Nacional de Apoio à Adoção. E como a ANGAAD conseguiu levantar verbas, porque vocês sabem, nada do que a gente faz não tem custo, né? Tudo custa, em tudo a gente precisa investir dinheiro. E quando falamos de um evento online que vai reunir mais de 1.000 pessoas, né? Nós precisamos investir em tecnologia, precisamos investir numa plataforma que recebe todo esse número de pessoas, precisamos ter técnicos trabalhando conosco para que a gente possa minimizar as falhas, uma hora ou outra elas podem acontecer, mas que esse material todo seja entregue de forma com qualidade para cada um de vocês. Então nós resolvemos, enquanto ANGAAD, bancar o encontro nacional de apoio à adoção, dos grupos de apoio à adoção do ano de 2021, que será online, e não cobraremos inscrição para ninguém. Olha que coisa boa. Então você é nosso convidado. Vai ser lindo, vai ser uma grande celebração, com grandes depoimentos de famílias, de grupos de apoio à adoção, com os presidentes de todas as gestões contando a história da ANGAAD, e com grandes palestrantes como o juiz de direito de Minas Gerais, Dr. José Roberto Poiani, a psicóloga Gina Levinson e o nosso queridíssimo psicólogo Dr. Luiz Schettini. Então você é nosso convidado, não fique de fora, divulgue esse ENAPA para todo mundo, para que todo mundo participe, porque você não vai precisar viajar, não vai precisar gastar com hotel, nem com passagem, e não vai precisar gastar nem mesmo com inscrição. Vamos dar valor a tudo isso que tem sido colocado à nossa disposição. Participe, vocês todos têm voz dentro da ANGAAD. Todos os 204 grupos têm voz dentro da ANGAAD. Nós somos por vocês e nós agradecemos a confiança que vocês tiveram em nós para gerirmos essa importante associação nesses últimos 4 anos. Um grande abraço e até breve.